Olá, como vai? Espero que você esteja bem. Meu nome é Rafael e esse é mais um vídeo da nossa série Honra. E o tema do vídeo de hoje é o ponto da virada, ou o ponto de decisão, ou talvez você já tenha ouvido como um momento definidor de vida. Você já teve um momento definidor de vida? Você já teve um ponto da virada em algum projeto, em algum sonho, em algum objetivo que você estava trabalhando? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu convido você a se inscrever no canal, a assistir esse vídeo. Se você gostou, curta, comente e se fizer sentido, compartilhe com outras pessoas, ok? Nós temos vários sonhos, vários projetos na nossa carreira profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual. E muitas vezes, antes de chegar ao final, antes de chegar à conclusão do seu projeto, ao sucesso do seu projeto, você provavelmente vai passar por isso que nós chamamos de o ponto da virada. A virada da chave. Muitas pessoas falam isso, não, a chave virou, a virada da chave. O ponto de decisão, ou também conhecido como momento definidor de vida. Quando eu falo ponto da virada, existe até um livro que fala sobre isso. Você vai poder vir aqui na descrição do vídeo e vai ter o link do livro que eu estou falando com relação a isso que se chama ponto da virada. Mas basicamente você traça um determinado projeto, um objetivo, um sonho, ok? Vamos usar um exemplo aqui. Então eu tenho como projeto desenvolver um novo negócio, uma nova especialidade profissional. E aí você vai traçar o seu plano, né? Hoje qual é a sua capacitação em relação a isso, o que você precisa buscar de desenvolvimento, quem são as pessoas que você precisa se conectar, qual é o investimento que você vai precisar fazer, em quanto tempo isso vai acontecer, quais são os marcos que você vai trabalhar até que essa nova especialidade profissional, essa nova habilidade que você tenha, passe a fazer parte da sua habilidade e passe a te trazer resultado. Porque esse é o propósito, ok? Num determinado momento, ao longo desse processo, vai haver um momento onde, dependendo da sua postura, dependendo de como você está, dependendo de como você tem se preparado para essa situação e dependendo de como tem sido a sua mentalidade com relação a isso, vai haver o ponto da virada. É como no processo de vendas, né? Muitas pessoas dizem para mim, eu não sei vender, eu não sou vendedor. Para você que diz isso, eu digo para você, todos são vendedores. Todos são vendedores. Você nasce vendedor. E desde criança, desde bebê, você já é vendedor. Talvez você ainda não descobriu e não desenvolveu essa habilidade, mas você já é vendedor. Agora, existe um momento em que você aceita e que você percebe que isso se torna uma habilidade sua. Esse é o ponto da virada. Só que o que acontece? Muitas vezes, em muitos casos e com muitas pessoas, a hora que você está rumo ao seu objetivo, rumo ao alcançar o sucesso, vai acontecer o ponto da virada, que não é no sucesso e não é o final do seu projeto. Ele acontece no meio do caminho. E aqui existe um ponto determinante que vai definir se você vai atingir o seu objetivo ou não. O que acontece é que muitas vezes, muitas pessoas quando chegam nesse momento, e esse momento definidor de vida, esse ponto da virada, geralmente é um momento onde você terá muitos desafios, onde você será provado, onde você será testado, onde você será colocado à prova realmente se você está preparado para alcançar os resultados que você deseja. Nós costumamos dizer na caminhada cristã que Deus sempre está conosco e Ele nos ensina e nos dá a direção. Mas num determinado momento Ele para de falar conosco. Quando Ele para de falar conosco é porque aquele momento é o momento da prova. Ele quer saber se você vai passar na prova, se você ouviu e aprendeu o direcionamento que Ele deu. Se você consegue vencer isso, e aí você alcança o sucesso, você é realizado. E isso acontece também na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Só que existe algo que eu quero trazer para você assim bem interessante, né? Que é com relação à nossa mentalidade, que é com relação ao nosso cérebro, tá? E o nosso cérebro é um organismo, um órgão, né? O nosso cérebro é um órgão como
qualquer outro, como o coração, como o estômago, né? Como a nossa coluna vertebral, como os nossos olhos. O nosso cérebro é um órgão que faz parte do nosso sistema. Só que o nosso cérebro, ele foi criado para nos preservar. O nosso cérebro, ele trabalha voltado e com o objetivo de preservação. Preservar significa evitar de correr riscos. Preservar significa não se arriscar. Preservar significa não gastar energia. E aí o que acontece? Quando você traça um objetivo e coloca algo audacioso, mais factível, e você começa a caminhar nesse rumo, num determinado momento vai aparecer momentos definidores de vidas, a virada da chave, o ponto da virada, e o seu cérebro muitas vezes vai dizer para você assim: não vai ser possível. Você não vai conseguir. Isso vai dar muito trabalho. Você vai gastar muita energia. Isso é muito arriscado. Você corre muito risco em fazer isso. E aí o seu cérebro começa a jogar contra você. Por isso que nós dizemos que você precisa ter uma mentalidade, você precisa ter inteligência emocional e trabalhar muito o autoconhecimento, a inteligência emocional, para que quando você passar por esse momento definidor de vida, esse ponto da virada, você perceba o que está acontecendo e rompa esse processo. Muitas vezes isso acontece. Né? Uma semente, para que ela possa germinar e virar uma planta, ela precisa morrer. Ela precisa morrer e romper. Um ovo, para que ele possa se transformar numa vida, né, num filhote de ave, num pintinho, ele precisa romper a casca. E quando ele começa a fazer o exercício de romper a casca, existe essa resistência que precisa ser rompida para se alcançar o objetivo. E é isso que eu vim aqui falar para você hoje. Eu quero usar uma passagem bíblica para te mostrar que existe essa situação, existe essa condição que pode fazer com que você perca aquilo pelo que você tem trabalhado. E essa passagem está em o segundo livro de João, lá no final da Bíblia. Segundo livro de João, versículo 8. Esse livro só tem um capítulo. Então é segundo livro de João, versículo 8. E ele diz assim: acautelai-vos. Em algumas outras versões, olhai por vós mesmos. E na sequência ele diz, para você não perder tudo aquilo que você tem trabalhado. Por quê? Porque você pode perder tudo aquilo que você tem trabalhado. Perder como? Quando você chega nesse momento, você desiste. Você simplesmente abre mão, você acha que não vai dar. E muitas vezes a maioria das pessoas estão a um passo, a um dia, a 1 grau de alcançarem o sucesso pleno em seus objetivos. E elas desistem, simplesmente desistem. E a passagem diz, acautelai-vos, para que você não perca aquilo pelo que você tem trabalhado, mas ganhe a recompensa completa, o completo galardão. Eu falei de recompensa num outro vídeo. Vou deixar o vídeo na descrição abaixo, o link para que você possa assistir e ver os 3 tipos de recompensa. Mas nós estamos falando aqui de momento definidor de vida. Nós estamos falando aqui do ponto da virada, onde você precisa trabalhar a sua inteligência emocional, onde você precisa trabalhar o seu mindset, onde você precisa ter clareza da sua identidade e do seu propósito, para que você possa romper esse momento e alcançar a recompensa completa. Esse é mais um vídeo da série Honra, e eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso. Você já passou? Já teve algum momento definidor de vida? Você quer ver um exemplo? Antes da gente finalizar o vídeo, eu vou dar 2 exemplos bíblicos que aconteceram, momentos definidores de vida, pontos de virada, onde as pessoas não tiveram inteligência emocional para lidar. Primeiro momento, o povo de Israel estava na linha, na fronteira da terra de Canaã, a terra da promessa que Deus tinha prometido para eles, e Moisés manda os espias, né? Moisés manda 10, 12 espias para vigiar a terra. Esses espias vão lá e voltam. Quando eles voltam, eles falam para todo o povo, eles falam, aquela terra emana leite e mel realmente, mas é uma terra de gigantes, lá existem gigantes, eles são grandes, e são grandes comunidades, grandes cidades, e nós somos como gafanhotos perante os olhos deles. E nós não temos nenhuma condição de conquistar aquela terra. E 10 desses espias batem o pé em cima disso. Eles falam, é morte na certa se a gente tentar entrar nessa terra. Mas tiveram 2, que são Josué e Caleb, que disseram assim, essa terra é a terra de promessa. Deus nos prometeu ela. Independente se é gigante, se é pequeno, se é grande ou se é pouco, nós temos ela como promessa. A gente deve ir e atacar e tomar essa terra. O
que aconteceu? O povo preferiu ficar ao lado dos 10 e não ao lado de Josué e Caleb. Consequência disso, Deus determinou que todo aquele povo, toda aquela geração, iria caminhar em círculos no deserto até morrer. E a geração que nascesse desse povo, ou seja, os filhos dele, abaixo de 20 anos, eram quem seriam as pessoas que entrariam na terra com Caleb e Josué, que foram as duas pessoas que acreditaram na promessa. Ou seja, quando o povo teve um momento definidor de vida, eles não acreditaram na identidade, não acreditaram no propósito que Deus tinha dado para eles e preferiram escutar os 10 espias e perderam a promessa e morreram no deserto. Quer um outro exemplo? Vamos dar um exemplo do filho de Salomão, Roboão. Roboão foi o sucessor de Salomão. Salomão, até quem não é cristão conhece, o homem mais sábio que já existiu, o homem que pediu sabedoria para Deus, mas que tinha muitas sabedorias através dos seus conselheiros. Tinha uma multidão de conselheiros que ajudavam ele a tomar as decisões. Quando Roboão assume e faz a sucessão do reinado, o povo de Israel, as 12 tribos de Israel, vem até ele dizendo assim: Roboão, nós precisamos de ajuda, nos alivie as cargas de impostos que o seu pai colocou sobre nós, para que nós possamos ter uma vida mais saudável, mais equilibrada. Sabe o que aconteceu? O Roboão teve duas atitudes. Ele foi falar primeiro com os amigos dele, com as pessoas que ele gostava de escutar, que ele gostava de ouvir os conselhos, as verdades e as aprovações. Por isso eu digo, cuidado com quem você pede referência, com quem você pede conselho. Você está pedindo conselho para quem você quer que responda que você está no caminho certo, ou você está pedindo conselho para quem realmente quer avaliar e dizer se você está indo no caminho certo ou não. Pense nisso. E ele foi lá e falou com os amigos dele. E os amigos dele disseram o seguinte, falou: Roboão, diga para esse povo o seguinte, que o seu pai, o seu dedo mindinho é mais pesado do que o seu pai, e que você não vai mudar nada de imposto, coisa alguma. E ele foi lá nos sábios, conselheiros, e perguntou a mesma coisa. E os conselheiros falaram: se você ouvir esse povo, e se você atender a necessidade e o pedido deles, você ganha a nação como rei. Porque ele tinha acabado de assumir como rei, ele não tinha autoridade ganha ainda, ele só tinha sucedido Salomão. Sabe o que aconteceu? Ele preferiu escutar os amigos e falou para o povo: meu dedo mindinho é mais pesado que o meu pai e eu vou aumentar a carga de impostos sobre vocês. Sabe o que aconteceu? Simples, ele perdeu 10 das 12 tribos de Israel. Ou seja, no momento definidor de vida, onde o seu resultado máximo era ser um rei pleno, feliz, bem-sucedido e bem aceito pelo povo, ele teve um momento onde ele tomou uma decisão equivocada. Ele preferiu escutar aqueles que falavam de bom grado no ouvido dele, mas que não davam uma direção talvez sincera e correta. E a consequência disso foi não ter a recompensa completa. Então esses são dois exemplos bíblicos que te mostram sobre momentos definidores de vida, sobre o ponto da virada. Você tem um ponto da virada? O que você tem feito com o seu ponto da virada? Quem você tem pedido conselhos? Pensa nisso. Um abraço.